Avaliação Sapocosméticos, dia 19 de abril, 19 horas e 36 minutos. Ah, então tá bom. Prazer, meu amor. De que cidade você tá falando? É de Balneário Camboriú. Olha, Conhece? Conhece? conheço. Quem não conhece? Aqui do sul. Sou do sul, né? Sim. Aí, aqui sim. E aí, posso te fazer três perguntinhas antes de a gente começar a conversar e eu te apresentar esse programa e tudo mais? Pode sim. Então, tem três coisas que eu costumo perguntar para vocês para entender um pouco melhor o negócio de vocês e para entender também melhor o momento de vocês. Então, a primeira pergunta dela seria: atualmente você já vende produtos ou serviços sustentáveis? Sim, quais são? Eu meio que dei uma olhada no teu perfil, mas eu prefiro que tu me conte ao vivo e a cores. Eu produzo, né? Eu produzo e vendo os cosméticos naturais. Eu comecei fazendo tabuaria. Daí hoje eu já expandi para outros produtos. Eu trabalho com sabonete, desodorante, shampoo, condicionador e também lip balm. E eu também trabalho com incensaria, com incenso natural. Com o quê? Desculpa? Com incensaria, o incenso natural, também produz, tipo, que é uma. Não entra dentro dos cosméticos, mas entra dentro de uma vertente que eu gosto, que são as plantas. Aí eu gosto de trabalhar muito com plantas e eu procuro trabalhar com plantas brasileiras, né? Com plantas nacionais. Então, eu não uso a famosa manteiga de karité porque não é produzida aqui, né? Aí eu vou usar manteiga de cupuaçu, vou usar outros materiais, que a gente tem bastante coisa, né? Então não tem necessidade de buscar fora. É basicamente isso, assim. Aí eu também não uso plástico, eu vi a live da Oca, eu achei muito legal. E eu, justamente porque eu não uso plástico, uma das maiores dificuldades que a gente encontra para quem produz cosmético, grandes ou pequenas empresas, é a embalagem, assim, porque a gente precisa condicionar o produto para manter qualidade, manter tempo de prateleira e acaba recorrendo ao plástico porque ele a gente recicla, muita gente se utiliza disso da reciclagem e também pelo custo, né? Porque o vidro é caro e também não é muito reciclado. Ela pode ser reutilizado, mas também não é um caminho muito fácil, né? Não é um caminho muito simples você recolher, higienizar, ter todo um tratamento para que você possa reutilizar esse vidro de uma maneira prática, de verdade, né? A gente está falando no caso dos shampoos e condicionadores. Shampoos, condicionadores, sérums, creme, hidratante, loção, sprays, todas essas embalagens são as mais difíceis de. Enquanto sólido, ok, né? Eu consigo embalar no celofane vegetal, eu consigo usar papel, mas enquanto líquido, cremoso, pastoso, outras texturas, que a gente gosta de outras texturas, né? Toda gente que usa produto, a gente às vezes se dá bem com o sólido, mas às vezes não. E é assim. Então, para esse tipo de produto ainda é uma grande dificuldade, assim. Uma das coisas, né, que é legal eu compartilhar, sentada aqui na cadeira de onde eu tô, né, falando com negócios sustentáveis todos os dias desde o ano de 2012, é essa cobrança que a gente tem de nós mesmos, né? Acho que você já dá um grande passo quando você está fazendo um produto natural. Então, depois a gente se cobra as embalagens, sim, se cobra, mas eu não teria essa culpa, né, colocada, entenderia que Uhum. passos você está dando, se apropriar disso, comunicar isso e ver como é que vai a estratégia da marca e dependendo da para onde ela anda, você vai para um produto de maior valor agregado ou não, né? Então, acho Sim, que isso tudo vai estar na tua estratégia. Espero fazer a segunda pergunta. exatamente. A segunda coisa que eu quero saber, eu só que eu esqueci de perguntar como é que tu tá dengue, amor, antes de eu entrar, você tá Eu tô bem já? melhor, meu Deus. Foram dias terríveis, mas eu já tô melhor. Eu tô melhor desde quarta-feira ali, que eu me senti. Nossa, hoje não estou com nenhuma dor, estou com energia. Uhum. Mas foram dias horrorosos. Meu Deus do céu.
Uma das coisas que uma aluna E minha como de dar Google, uma travada, né? Porque retomar o ritmo, porque um risco que você corre é de pegar dengue novamente, né? E isso sim sim, ia ser grave. Então, eu tenho julgado para quem tem tido essa experiência, que estão tido várias pessoas estão passando por mim, que a taioba, não sei se você conhece aquela folha uhum, para mais de coração, faz o chá da taioba, pode depois dar uma olhadinha no Google, eu te mando também o link. Ele serve para te colocar na água, ele mata a larva, se passa na superfície, Jesus. ele mata o mosquito. Então, dá para fazer o chá e usar o máximo que tu puder para, né, poder tentar também se. Para usar em casa, né? E aqui na minha casa nem tem. Peguei fora de casa numa saidinha. Porque eu já trabalho em casa e Ah, acaba que às vezes não. É, mas não, também melhor, não de mas é como. uma preocupação, né? É, Porque tu também não ter a recorrência, porque a segunda. tava até lendo, eu tava lendo um artigo lá do Paraná que eles também estavam testando outras plantas repelentes, né? Aí tem a unha de gato, que é aquela pequenininha, uma florzinha, folhinha verde. Também já tem testes que é larvicida, né? E para usar em casa para destruir a larva do mosquito. Ai, que ótimo. É, a gente vai precisar até passar ainda mais esse ano que tá bem quente, né? Pelo menos aqui no sul continua quente, então me chama Menina, atenção. É, o vamos ter que. outono agora tá diminuindo. O Não veranico de dura, não. maio vai ser lá em setembro, já vamos estar na primavera. Já tá na primavera. Bem isso mesmo. Verdade. Tá, então vamos voltar aqui. A segunda coisa que eu costumo perguntar para eu entender o momento do negócio de vocês é se hoje esse negócio é a tua principal fonte de receita. Hoje sim. Faz um ano que eu saí, eu trabalhava CLT, trabalhei muito tempo. Aí hoje é a minha receita. Não digo que é a minha principal fonte, porque ainda tenho uma esposa que colabora hoje mais que eu com a renda, mas a minha renda é do meu negócio hoje. Tá. O meu foco é realmente esse, que o meu negócio seja lucrativo para mim e que ele cresça, né? Tipo, não só um hobby. Às vezes também a gente faz as coisas como hobby, não dedica tanto, né? Tem essa visão. Tem medo, na verdade, eu acho. A maior parte das pessoas tem medo. Não, e às vezes não, também não tem a visão, né? Porque a gente, pelo menos o que eu observo daqui é que as pessoas chegam muito conectadas com uma determinada causa. E essa causa vai apaixonando, e daí a pessoa vai encontrando a solução, e ela coloca no mercado, mas não profissionaliza, não tem um olhar de conhecer, saber como fazer um plano de negócio, uma estratégia. Então, aí a terceira pergunta que eu costumo fazer é, hoje, se você pudesse nominar qual é a maior dificuldade que você está enfrentando para chegar no seu grande objetivo com esse negócio, e qual que você diria que é a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade foi mapear os meus processos, assim. Porque quando eu comecei, eu fazia as coisas que eu gostava. Só que foram surgindo outras necessidades para que agregasse, além do que eu gosto, a rentabilidade. Então, e hoje eu trabalho muito em fazer esse processo, né, em planejar, para que eu entenda, porque antes eu não entendia. Às vezes, agora eu sei exatamente. Para eu fazer um produto novo, eu preciso de primeira fórmula, daí eu tenho que testar, daí antes de testar a fórmula, eu tenho que encontrar uma embalagem legal. Então, eu já tenho isso mais claro, mas ainda precisa de mais luz aí, porque às vezes a gente se perde no gargalo. Fazendo tudo sozinho, às vezes a gente acaba indo e apagando o fogo diário, né? Assim, e não é isso que eu quero, porque eu quero ter tranquilidade para trabalhar, porque um dos meus objetivos é ter tranquilidade para trabalhar. E Não hoje quero você já trabalhar em exagero, porque não é isso que eu quero também. E hoje você já delega alguma parte? Não. Não, não, eu faço tudo sozinha. Daí eu já enxergo onde eu preciso, onde eu melhoraria a minha fotografia, porque eu não quero aprender mais essa coisa de ter que tirar foto, de isso, não quero mais aprender. Porque para mim, se eu dedico o meu tempo a aprender algo para fazer, não fica 100% como eu gostaria, até porque eu estou aprendendo e tudo
consigo entregar isso com rapidez. Então, hoje em dia, eu vejo que algumas coisas eu vou delegar e estou escolhendo o que eu vou delegar para que eu consiga, mapeando os processos, ter melhores escolhas, né? Melhores decisões e abandonar coisa que não dá e assim seguir. Esse é um raciocínio bem maduro. Você tem alguém que trabalha com gestão que te deu essa ideia de mapear os processos? Como surgiu essa demanda para você? Eu tinha a dificuldade, não entendia, não sabia nominar, né? Daí eu fiz uma mentoria também, já fiz uma mentoria de negócio. E ela me falou assim, primeiro precisa entender os seus processos e mapeie, vai ser doloroso no começo, mas entenda, porque você vai conseguir tomar decisões mais rápidas. E realmente tem acontecido, né? E é muito difícil, porque eu demoro muito mais tempo para fazer o que eu faria, mas eu sei quanto tempo eu tô gastando. E pra gente, pelo menos pra mim, que trabalho assim, sozinha, e que se deixar, tem dias que é 12 horas trabalhando, tem dia que é 1 hora, tem dia que não vai dar, tipo, passei 10 dias sem trabalhar praticamente. Então tá tudo acumulado. Só que eu tenho a calma e a tranquilidade de saber que algumas coisas eu já vou começar a fazer, outras eu vou deixar para depois, e assim eu vou até voltar para hoje de novo. Uma das coisas que eu costumo incentivar é que vocês tenham, tipo, sabe quando a gente vê nos filmes de policial que eles fazem um quadro do crime e daí eles vão Sim, colocando tudo naquele quadro? Isso serve muito para análise de processos, mesmo que você pegue uma daquelas folhas maiores, eu até procurei aqui, você tinha uma aqui do lado, aquelas folhas maiores, pode ser até A4, mas ou até a grande mesmo, cartaz, e daí você mapeia, você vai ter todos os produtos que você costuma fazer na sua produção. E daí para aham, baixo dele o esqueminha da tua análise de processo. Isso também te ajuda a fazer a ficha técnica, né, do custo do produto, de quanto tempo você usa e tal. Quando você tem isso bem visualizado na sua frente, ajuda a você ter esse dinamismo também, né? E conseguir ir organizando, tipo, minha meta é fazer tantos desse tipo, tantos outro tipo, entender a linha de produção. Se pegares, inclusive, a linha de produção da Natura, que eles fizeram lá, o sem embalagem, toda a parte ecológica que eles estudaram, que foi a grande transformação na linha de produção deles. Que antes eles faziam, tipo, primeiro o shampoo de morango, depois o shampoo de uva, depois o shampoo, então era essa linha de produção que eles tinham. Quando eles aham, começaram a estudar seus processos de produção, eles começaram a ter as linhas por aroma. Então era primeiro o shampoo, depois o sabonete, tudo que fosse com o cheiro de morango, depois tudo que fosse. Então, são algumas coisas que também podem te ajudar, né? Dar uma olhada nos grandes casos. ah, que legal. Isso eu não sabia. Me conta um pouquinho também agora, Nini, como é que é seu processo de venda? Qual é seu principal canal de venda? Como é que você faz hoje para atingir novos clientes? Me conta um pouquinho dessa parte. Hoje eu trabalho com o Centro de Economia Solidária, que é aqui de Itajaí. Então, ali é uma associação, é como uma associação de economia solidária. Então, eu tenho meus produtos expostos ali e trabalho com eles, fazendo projetos, a gente tem oficinas, tudo é muito, muito conjunto, assim. Ah, então eu tenho ali exposto meu produto. Também tenho um outro ponto físico, que é numa galeria, uma galeria de uma amiga minha, uma galeria de arte. Então tem todo tipo de arte, coisa que você puder imaginar, tem lá dentro. E eu tenho o meu produto ali agregando na parte de ser natural e também não ser um produto mais ecológico no sentido das embalagens, porque como ela também trabalha com reutilização ela faz arte com lixo, e várias outras pessoas ali dentro também, aí tem tatuagem, tem brechó, então acaba combinando. Também são 3 pontos físicos que eu tenho. Por quê? Porque eu escolhi que o meu produto ele fosse mais acessível às pessoas. Então, eu estaria em locais onde normalmente não se vê esse tipo de produto. É uma dificuldade também de venda ali dentro, mas a partir do momento que aquele público
que não tinha o acesso àquele produto, que não conhecia sobre aquilo, sobre aquele processo, sobre mim e tudo, ele acaba se tornando meu cliente fiel, porque ele não tem o encontro, tipo, é difícil para ele o acesso a esse tipo de informação, porque não é o que ele procura. Então, mas aí eu também tenho um empenho, que também é de uma ONG, é o coletivo Ecovida, então eu também tenho os meus produtos expostos lá. Aí eu vendo pelo Instagram, mesmo tendo poucas pessoas, poucos seguidores, eu tenho um público que é fiel e que compra, que também para mim é importante, porque não adianta ter milhões de seguidores e acabar que tu não consegue vender ali dentro. E aí, o que foi mais legal que eu fiz assim, porque eu venho no processo já tem 2 anos, né? Tem um ano que eu saí do CLT e dedico 100%, mas no ano anterior eu me dividia. E aí eu fiz o lançamento do desodorante sólido no mês passado. E eu fiquei bem surpresa e bem feliz, porque eu dei algumas amostras para algumas pessoas que já eram minhas clientes. Antes de eu anunciar para venda, elas já queriam comprar o meu produto. Então, tipo, e isso para mim demonstrou que eu estou fazendo certo, que não estou fazendo mais o mesmo ali com grandes marcas e tal, que trabalham nesse marketing massivo, e que eu estou conseguindo atingir essas pessoas, porque eu vendo para elas pelo meu Instagram, elas vão até o local para retirar, então eu já diminuo transporte, eu já diminuo a entrega, a pessoa que se preocupa em ir até lá, e conhecer outras partes. Essas são as três. E eu também participo de feiras. Eu gosto muito de participar de feiras. Aqui na minha região não tem tantas. Aqui em Balneário Camboriú tem pouquíssimas, na verdade, porque a prefeitura, né, a Câmara de Vereadores, a prefeitura, eles são muito caxias, assim. Eles acham que arte e artesanato é só o crochê e o bordado do paninho de prato. E já evoluiu muito, tem muita gente fazendo muita arte diferente, com o mesmo crochê, com o mesmo tricô, mas com uma visão mais moderna, né? E aqui, infelizmente, é horrível, assim. Então, em Balneário, eu participo de poucos espaços, de poucas feiras, porque quase não tem. Muito difícil também para o pessoal organizar isso, porque a prefeitura não libera muito, assim. Aí eu participo de outras feiras em Itajaí, em Brusque, aqui na região, sempre que possível. Só que eu gosto de estar na feira, só que às vezes é um tempo que é bacana para conhecer outras pessoas, mas às vezes não traz rentabilidade, assim. Às vezes um trabalho, eu também percebi isso ao longo do tempo, às vezes eu me dedicando mais a estar presente na internet todos os dias de uma maneira mais efetiva, me traz mais retorno do que propriamente nas feiras e nos eventos. Depende muito de onde eu vou. Nem depende do público, né? Tem lugar que já tem público e que é formado e a pessoa vai com interesse para te escutar falar do seu produto, com interesse genuíno, né? Não é, estou passando de venda, assim. Uhum. E qual desses é o teu principal canal de escoamento, tu acha? Eu acho que mais o Instagram hoje em dia. E também o CPES, ele me traz bons retornos. Faz pouco tempo que eu tô lá, faz só 6 meses. Então, eu percebo que as minhas vendas, elas aumentam. Passados os meses ali, acho que só fevereiro que não foi bom, mas fevereiro é um mês de muito custo, né? De muito gasto para a maioria das pessoas. Então, é um mês de venda muito baixo mesmo. Tipo, é normal, né? A gente vai aprendendo as coisas também. Tem essas sazonalidades. E tu me comentaste que as pessoas que compram no Instagram normalmente vão buscar, são pessoas normalmente da tua cidade? Ou você vende no Instagram para desconhecidos? Eu vendo para desconhecidos, e aí em Itajaí é que eu tenho a opção assim. Na região eu tenho um frete fixo de R$ 10, que é muito bom. Aqui o correio consegue entregar tipo, em um dia, e por R$ 10, como o meu produto ele não tem grande volume, então eu consigo mandar numa caixinha menor, e daí eu trabalho com frete fixo de 10 para a pessoa receber no correio. Aí, eu sou de Itajaí. Aí eu falo para a pessoa, eu tenho meus produtos expostos no CEPES, que fica no centro, que é um lugar super acessível, assim. Você pode retirar lá, ou eu posso mandar te entregar, daí vai da preferência da pessoa. Aí eu trabalho com isso, assim, para que ela escolha, né? E tem gente que prefere ir buscar, porque fica mais barato, e é isso. Eu Eu achei também
E eu também tenho cuidado de ter o preço igual nos locais. Mesmo eu percebi que como eu coloquei em locais diferentes, eu precisava aumentar o meu valor para que eu mantivesse meu lucro legal, mas eu gosto de trabalhar com preço igual nos locais, porque se a pessoa quiser ir lá e escolher, ela pode ir lá e escolher. Não, eu quero encomendar contigo para retirar lá. Vai ser o mesmo valor. Então, eu entendo como uma entrega de valor nesse sentido, assim, que eu trabalho com preço justo. Ah, tem desconto às vezes, tem que dar sorte que eu vou fazer uma promoção, mas Uhum. não, não é o meu foco também. É uma Eu trabalho ocasião com para preço você, justo. não é É, uma regra. Ótimo, Chico, ótimo. exatamente. Quando você deixa nesses locais, eles ganham algum comissionamento? Eles pegam consignado? Como é que é a tua negociação? É, é consignado. Eles ganham, depende do local, tem local que é 15%, daí e tem local que é 20%. Só que trabalhando com economia solidária, eu não tenho o custo de uma loja colaborativa, por exemplo, que é você paga um aluguel e ainda porcentagem. Eu acho isso exploratório, na verdade, assim, porque Uhum. é legal? É, mas a gente sabe que o trabalho para produzir é, não vou dizer que é maior, é diferente, mas a gente envolve muito mais custo, muito mais tempo do que só a venda, porque eu também poderia pegar outros produtos de outras pessoas e só vender, mas não é o meu caso, sabe? Aí eu acho, por isso que eu nunca tive interesse em ter lojas, em colocar meus produtos em lojas colaborativas, porque vai acabar ficando mais caro para o meu consumidor. E Não, não é isso que eu tu quero. tem esse canal de escoamento que tu não precisa pagar o aluguel, eu acho que é um canal. Sempre manter os custos baixos é uma boa estratégia, Sim, né? eu pago muito pouco, imagina, eu pago R$ 37 no CPES, que é para manter a associação, e na galeria eu não pago, eu só pago porcentagens, e no outro eu pago R$ 10. Mesmo que eu não venda nada ainda, eu estou ajudando um local de economia solidária, que é com outras pessoas, que agrega muito mais valor do que só o lucro por si. Não, mas agora estou na frente de uma mentora. Se não vendo nada, a gente vai conversar para te pensar e tirar de lá. E por esse capital de giro em outro lugar, mas tá. Sim, sim, com Depois a gente certeza. analisa isso. Perfeito. Então, eu quero te apresentar um programa, né, de aceleração para donos de negócios sustentáveis. Eu estou procurando 10 cases para serem cases de sucesso do movimento Empreende Verde. Então, eu separei uma apresentaçãozinha, vou compartilhar minha tela com você, tudo bem? Tudo bem. Aqui, então. Você está vendo a minha tela? Tô vendo. Uhum. E agora eu vou maximizar. Quando eu troco de lâmina, você vê trocar? Tá trocando. Né? Quer dizer, você congelar. Bom, então o que eu vou te apresentar agora aqui, Aline, é esse movimento, né, que eu estou chamando de Movimento Empreende Verde e a Rede Empreende Verde. Tudo que eu vou te mostrar agora, ele é ancorado no método Sustente. O método Sustente, daqui a pouco eu vou te contar um pouquinho da minha bagagem, um pouco da minha história, ele é um método bem claro, com 10 passos que eu criei para despertar o desejo de compra por um ecoproduto. Então, ele utiliza uma ferramenta que é a ferramenta de design centrada no indivíduo, onde o indivíduo está no centro e tudo que a gente oferece é para melhorar a vida desse indivíduo que a gente foca. Então, tudo que eu vou te apresentar foi decorrente disso. Quando eu gravei o método Sustente a primeira vez, lá em 2021, eu coloquei as pessoas todas online, assistindo as aulas e gravando comigo. E daí, obviamente, né? Só que eu não tinha previsto que isso aconteceria, mas obviamente foi um caminho natural. Essas pessoas começaram a interagir, elas começaram a fazer negócios entre elas, elas começaram a se ajudar mutuamente, e daí se criou uma rede chamada Rede Empreende Verde. Então, porque essas pessoas todas elas têm um norte. Então a gente raciocina de uma mesma maneira, a gente tem um método no centro, a gente fala uma mesma linguagem para desenvolver negócios sustentáveis, para desenvolver o processo de vendas, é bem focado no processo de vendas.
Então, o que eu vou te apresentar aqui é esse movimento Empreende Verde. E ele é ancorado em 3 valores muito importantes para mim e para Deus. Então, a primeira coisa que eu trouxe como desses 3 pilares é que eu só trabalho com econegócios. Então, eu quero pegar pessoas que têm propósito no seu negócio, que querem desenvolver atividades regenerativas, seja elas produtos ou sejam elas serviços. E daí, dentro dessa comunidade, eu tenho uma visão de uma comunidade de pessoas felizes e prósperas. Felizes porque normalmente escolheram fazer isso. Né? Então, é muito comum, as pessoas estão por aí procurando propósito, as pessoas chegam para mim, já têm um propósito e batem cabeça para viver disso. Então, elas passam a ser felizes porque elas estão prósperas. O meu trabalho é fazer vocês verem mais. É esse o resultado que eu quero alcançar com vocês. O segundo pilar disso tudo é a educação. Tudo que eu ensino é através de aula, live, imersão, mentoria, e é uma educação que tu vai ter que pegar papel, caneta e exercitar mesmo, e entender e compreender, né? Então, não tenha uma mágica do tipo assim, ah, existe um script de venda que vai servir para todo mundo. Se existisse, estava todo mundo rico. Então, existe esse desenvolvimento, né, que é na base da educação. E o terceiro pilar que eu coloco dentro dessa rede é o amor. E eu acredito que quando as pessoas têm um potencial a ser explorado, às vezes elas só precisam de um empurrãozinho. Então, a rede ela vem com esse olhar, né? Então, eu me deparei com muitas pessoas com crenças limitantes, que se impediam de prosseguir. Eu fui lá, fiz uma formação de mentoria sistêmica para usar programação neurolinguística. Então, eu destravo vocês através da programação neurolinguística. Então, tem um acolhimento não só para um lado comercial, de entender como é que é teu processo, como é que é teu lucro, como é que é teu faturamento, como é que tá teu cliente, tarará. Tem também um acolhimento de entender, bah, eu tô empreendendo sozinha, eu tô batendo cabeça, e daí hoje, sei lá, choveu e molhou tudo, sei lá, sabe? Tipo, tem várias coisas que acontecem de bastidores que eu me coloco no papel de dar esse acolhimento, de ajudar a entender, ok, isso vai acontecer, tu não tá sozinho. Então, tem um amparo também bem, bem humano, assim, no que eu tô colocando, no que eu tô querendo criar com vocês. Então, aqui é o momento onde eu me apresento, né? Eu sou especialista em logística reversa desde o ano de 2008, é colocar o lixo no lugar certo. Então, antes ainda de existir uma política nacional de resíduos sólidos, eu já trabalhava com isso. Então, eu fui uma pessoa que deu muito com porta na cara, que não pensava nisso, fez o processo de vendas antes, vendeu a sua paixão, como muitas pessoas fazem dentro desse negócio. E daí, por ter passado por momentos de muita dificuldade, quer falar ali? Não, pode continuar. Então, por ter passado por tudo isso, que eu fui lá e comecei a resgatar algumas informações que eu tinha. Então, eu trabalhei 20 anos no comércio exterior como gerente numa multinacional, e daí ali sim, era bem hardcore, e daí tinha muitos processos de vendas, eu saí de lá líder de mercado, então foram muitos aprendizados que eu fui resgatar para me colocar nesse papel. E o que acontece? Eu, até então, até 2022, na pandemia, eu só ensinava lixo zero, economia circular. O meu curso mais poderoso, inclusive, se chama Todo Lixo é um Erro de Design. E daí, por conta desse curso, 26% das pessoas que fizeram esse curso pediram demissão de seus empregos para fazer outras atividades, para fazer alguma coisa a ver com sustentabilidade. E na época eu ainda ensinava só sistemas de sustentabilidade, ESG. Agora tem o nome de ESG, né? Antes não tinha. Mas toda essa organização de bastidores para te ser uma empresa sustentável. E eu vi muitas alunas abrindo e fechando, e aquilo começou a me dar assim, ó, um sarete, assim, eu pensei, não, não vai dar para ser, não vou conseguir ver isso. E daí algumas alunas, espontaneamente, a própria Insecta Chus já foi mentorada minha, Revoada, então, empresas que hoje têm repercussão internacional, na época estavam nesse, tanto a Insecta Chus nasceu em Porto Alegre, Revoada nasceu em Porto Alegre, então são algumas empresas que vieram voluntariamente na época e me disseram, me dá uma ajuda para pensar meu negócio. E daí eu vi que eu tinha essa habilidade, que elas conseguiam decolar muito mais. E daí quando a gente chegou na pandemia, que eu tive que devolver a grana de todo mundo que tinha se inscrito nos meus cursos, devolver a grana dos meus clientes, eu atendia Justiça Federal, Instituto Unimed, eu tive que devolver a grana de todo mundo e pensei, cara, o que que eu vou fazer? Daí na época eu cheguei até a gravar o Todo Lixo é um Erro de Design,
mas eu me senti commodity. Eu achei que tinha muita gente falando sobre sustentabilidade na rede. E pensei, cara, não é mais isso para mim. E daí fiquei batendo cabeça. E daí, quando eu comecei a estudar mais marketing digital, eu vi que tinha que ter uma promessa clara. E daí, nessa promessa clara, unindo com o que eu ensino para vocês, que é colocando o indivíduo no centro, eu comecei a olhar para um monte de gente que tinha ao meu redor e todo mundo batia a cabeça no negócio sustentáveis em ganhar grana. E eu pensei, cara, é isso que eu quero fazer. Então, eu criei, na época, uma mentoria, que chamou Cursoria Poder de Tração. Peguei e vendi via internet. Tive lá meus primeiros 4 alunos, os 4 decolaram. Eu pensei, cara, eu acho que isso sim pode dar liga. Aí, para vender uma edição do Todo Lixo é um Erro de Design, eu criei um curso que em 3 aulas ensina a transformar a sua solução em um objeto de desejo. Era um curso chamado Adelante. Daí aquilo, sim, que mais se explodiu, as pessoas começaram a vir me pedir essa ajuda, e daí sim, eu desenvolvi um curso chamado Fábrica de Futuro Fabricante. Você juntei com esse cursinho que eu tinha criado anterior, virou o método do SEI. O que eu ensino nesse curso? Eu ensino a pegar todas as suas ideias, todas as suas potencialidades, todo o seu conhecimento e transformar num negócio que vai de 0 a 30 mil reais de faturamento através de um processo de venda flat. Porque quando tu me diz assim, eu vendo em pontos de venda, ou eu vou em feiras, são ótimos recursos, não tem nenhum problema nisso, mas demonstra claramente que se tu pegar e tentar apresentar o teu produto para uma pessoa que nunca te viu antes, talvez você não saiba o que dizer para ela vir a comprar de você. Então, é isso que a gente quer organizar. A gente quer organizar o que você fala para atrair pessoas que nunca te viram e quererem vir para o teu timeline ou para o teu produto. Eu nem sempre trabalho só com online, eu tenho clientes que nem têm Instagram, então, porque o processo é o mesmo. Tudo, se tu for depois querer escalar, fazer, patrocinar anúncios, se você tiver um arco narrativo bom, os anúncios vão render muito mais do que se você não tiver, então a estrutura é a mesma. Aí a gente te ensina também a pensar o que você vai fazer para atrair, o que tu faz para elevar o nível de consciência desse cara e o que você vai dizer para esse cara comprar. Então, o nosso objetivo aqui é ir de 0 a 30 mil reais de faturamento através de um processo estruturado. Não é de qualquer maneira. Né? Então, tu pode sim, depois a gente vai trabalhar isso, e minhas alunas, algumas ainda fazem feira, mas a feira é um recurso extra. Você vai ter esse processo já estruturado. E isso me colocou numa posição que eu sou bem feliz de comunicar, né? Eu sou madrinha de dezenas de negócios hoje. Tem alguns que nasceram literalmente na minha mão, né? Hoje eu até botei os 4 que começaram do absoluto zero, só da sua ideia, não sabiam, não estavam entregando ainda nada no mercado, e daí, tipo, por exemplo, tem até a Gabi do Minhocário Floripa, ela já vendia alguns produtos, mas tinha 0 clientes, eu não considerei ela nascendo na minha mão. Eu peguei para estava só na ideia de concepção mesmo e que nasceu e que hoje estão tendo bons faturamentos, né? Então, uma delas é a Fernanda. A Fernanda largou uma empresa com 50 funcionários em São Paulo para vender cangue em João Pessoa. E no mês de fevereiro, agora, desse ano, ela faturou 35 mil reais. Ela está uma média de faturamento de 35 mil reais. Então, vai pegando os depoimentos dela desde o começo. No começo ela dizia, eu achei que eu estava viajando na maionese, aí eu fui vender canga na praia, na beira-mar, até que eu te encontrei, daí aí ela conta, daí fiz todo o curso, aí criei o tal do Persona, tudo direitinho, daí abri a loja, e o que aconteceu? O Persona não passava na minha porta. Aí ela diz, daí eu pensei, pô, aí até tem um depoimento que ela diz, aí quando eu estava pensando em desistir, eu fui lá, reestudei método Sustente, adaptei a loja para quem passava ali, que eram pessoas de um ticket médio mais baixo, porque ela está na vila turística de Recife, e elas assim, de João Pessoa, e elas assim, e daí eu peguei e fui atrás do meu persona, que era para quem eu realmente queria vender os produtos, que são mulheres, que pagam, ela tem uma canga, super size, enfim, toda então, era uma mulher que daí ela começou a criar os kimonos, os vestidos, que é uma pessoa com high ticket maior, com um ticket maior. Então, hoje, ela atinge 35 mil reais de faturamento, tendo tido essa estruturação. Então, o que eu agrego? O que eu tento agregar para vocês aqui? Um olhar de mercado sustentável, e isso eu faço trazendo podcast, trazendo o próprio, que nem se tu pegar, descendo na minha timeline, você vai ver que tem post dizendo quais são os produtos mais vendidos no Mercado Livre,
que o mercado vegetariano, que o mercado dos brechós são mercados bilionários no Brasil. Então, eu tento trazer alguns dados para que vocês também consigam entender o que está avançando e o que não está avançando, além da própria experiência de negócios. E daí isso vem já desde antes do comércio exterior, que é uma parte que é onde eu me vejo tendo alto poder de contribuição para vocês. E o meu objetivo aqui é ser uma facilitadora. Eu quero facilitar o teu processo de vendas. Então, a promessa que eu faço do método de assistência é que você vai vender mais com menos esforço. Então, no começo, tem todo esse início de você entender qual é o local de mercado que você vai se posicionar, com quem você está falando, mas quando você pegar essa mão, aí sim você vai ter controle sobre o seu processo de vendas, que nem eu vi que você já está começando a fazer o Dia das Mães. Então, é que nem, pro Dia das Mães, o que que você faz para vender mais Dia das Mães? Você vai pensar nas mães, aí você vai pensar em coisas que são um xodozinho para ela, que são um chamego para aquele perfil, e são esses acabamentos, são esses detalhes que te fazem ter maior conversão ou não. Faz as pessoas dizerem sim, é isso que eu quero dar para minha mãe ou não. Então, é exatamente esse mesmo raciocínio que a gente vai fazer, mas numa escala maior. Então, esse é o objetivo, né? Ser uma facilitadora de negócios com vocês. Eu quero continuar aqui, mas eu vi que o Zoom está me dando que vai encerrar nosso tempo. Eu vou te mandar um segundo link, que daí a gente continua aqui só o finalzinho da apresentação, apresento tudo e daí a gente entra de novo, tá? Tá bom, Vou te mandar ali no Insta. tá bom.